Eu não consigo fazer esse toque, não. Eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer esse toque. Desculpa, gente. Eu não consigo fazer esse toque. Eu não consigo fazer esse toque. É isso que a minha cabeça está me dizendo agora, nesse exato momento. E ela está me dizendo isso muito antes de eu fazer a inscrição aqui no TED, quando meu amigo me provocou e disse: por que você não conta a sua história no TED? E eu disse: porque eu não consigo fazer um toque. A minha cabeça, ela semeia a dúvida, ela vai além. Ela diz: você vai subir num palco, num tapete vermelho, de frente para 100 pessoas e não sei mais quantas assistindo, e você vai dizer: meu nome é Luiz e eu tenho depressão crônica, na frente de todo mundo. Você vai conseguir falar isso? Você vai conseguir contar seu segredo mais obscuro? E mesmo que você contasse, o que vai adiantar? Tanta gente hoje está falando sobre depressão. Por que a sua fala vai ajudar alguém? De que adianta você fazer esse esforço? De que adianta você subir ali e dizer isso? Essa é a minha cabeça falando. Ela está dizendo: eu não consigo fazer esse toque. E eu não sei do que vai adiantar. Eu não sei quantas pessoas eu vou impactar. Eu não sei quantas pessoas estão me escutando. Nem sei o impacto das minhas palavras nelas. Mas eu sei que ao longo da minha vida eu aprendi que a minha cabeça costuma mentir. E ela costuma dizer coisas que me impedem de ver o mundo como ele realmente é. É como se fosse um véu de Ísis. Para quem não conhece a expressão, o véu de Ísis é algo que maquia ou impede você de ver a realidade como ela realmente é. Eu vejo o mundo através do véu da depressão. Eu vejo o mundo de uma outra maneira. Não é o mundo real como ele realmente é. É o mundo através disso. E da mesma maneira que eu vejo o mundo através desse véu, eu tenho certeza que o mundo não me vê de verdade também. Ele não me vê o que está por trás do véu. Ele não vê o meu rosto, ele vê o véu. É um véu de Ísis. E a vida sob esse véu, ela é muito difícil. É uma vida onde o sol não ilumina, a comida não te apetece, você tem dificuldade para dormir, a insônia, você tem dificuldade para concentrar, você tem dificuldade para memorizar o toque, você tem dificuldade para sair da cama, você tem dificuldade de fazer coisas simples, né? Não importa se você está lendo um livro, se ele é bom ou ruim, ele não te dá prazer. Não importa se você está sozinho ou acompanhado, você se sente sempre da mesma forma. Não importa se você não consegue ver a diferença entre o que você realmente é e o que a cabeça está te dizendo. O que prevalece sob o véu é que você é sempre um monstro. E aí o pior disso tudo, o pior sintoma do transtorno depressivo, eu diria que é um sentimento de falta de sentimento. É você não sentir absolutamente nada. E quando eu digo não sentir absolutamente nada, é claro que eu não estou me referindo ao fato de que se eu cortar o meu braço agora, eu não vou sentir dor. Se eu cair de um prédio, quebrar a perna, eu não vou sentir dor. Ou se eu passar 5 dias sem comer, eu não vou sentir fome. Não são esses sentimentos que eu estou dizendo. Eu me refiro ao fato de que quando eu ganhei um prêmio na universidade, eu me senti indiferente. Quando eu consegui o meu primeiro emprego, eu me senti indiferente. Quando eu me formei, eu me senti indiferente. Quando eu fiz amor com a minha namorada, eu me senti indiferente. Quando alguém da minha família morreu, eu me senti indiferente. Quando eu tentei me matar, eu me senti indiferente. Eu não senti nada. E o pior disso, desse sentimento de falta de sentimento, é que ele dá margem para o colapso, o momento de crise. Tudo começa com um pensamento. Eu não consigo fazer esse toque.
Mas ele pode ir além. Vamos pegar, por exemplo, você vai querer viver mais 40 anos desse jeito, sem sentir nada? Você vai querer viver desse jeito o resto da sua vida? E aí um pensamento puxa um outro, que puxa um outro, que puxa um outro, que liga um motor. E quando você vê, além da tristeza, você está sentindo raiva. Raiva de estar sentindo desse jeito. E a raiva, ela leva diretamente para a ansiedade. E a ansiedade, ela vai vir porque você quer que aquilo acabe e aquilo não passa. E a ansiedade aumenta até o ponto que ela te leva ao pânico. E o pânico, então, te conduz ao desespero. Essa é a genealogia da morte. É a árvore genealógica da morte. Tudo começa com um pensamento, até chegar no desespero. E quando você está no desespero, você não consegue mais fazer o cálculo racional. É tão estúpido, né, a ideia de se matar, não é? Sim, quando a gente consegue pensar direito. Quando a gente consegue ser racional. Mas no momento do desespero, você não consegue mais pensar. Você está sentindo a sua dor, você está sentindo a sua tristeza, a sua raiva, a sua ansiedade, o seu pânico, o seu desespero, e você está sentindo uma dor física, como se alguém pegasse a sua costela, chegasse para o lado, chegasse seu pulmão para o outro, pegasse seu coração e apertasse até o ponto dele quase explodir. E a dor é tanta, mas ela é tanta, que às vezes você não quer morrer, você quer que a dor pare. E aí você fica sem alternativa. O que eu faço para essa dor parar? O que eu posso fazer? Então tudo nasce de um pensamento de dúvida. Você vai querer mesmo viver mais 40 anos assim? Ela semeia a dúvida. Ela joga ali no meio da sua cabeça um pensamento desse. Mas aí você está nesse processo tão desesperado que você tem duas opções. A primeira é ir até o banheiro, abrir o espelho, pegar um pacotinho de cápsula e pensar assim, 67 pílulas devem dar. Ou você vai até o seu armário, pega o maior cinto que você tem, dá um nó em volta do pescoço e vai até o chuveiro do seu banheiro e amarra esse cinto ali. Ou você vai até a sua garagem, fecha a porta, coloca uma toalha na porta, liga o carro e senta atrás do escapamento. Ou você entra no carro, abre a porta da garagem, sai, pega a BR mais próxima, que vai para Formosa, e começa a acelerar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Essa é a primeira opção. Mas a segunda opção, e você levanta as mãos para o céu e chora, perguntando se não tem uma segunda opção. E a segunda opção, ela nasce da mesma dúvida. Só que dessa vez é você quem joga a dúvida em cima da depressão. E se você tiver errado a depressão? E se você não conseguir me convencer de que não tem saída? E aí você percebe que agora ela está na sua posição. Ela está sob a dúvida. E aí você percebe que você, através de um processo de teimosia, está começando a combater a doença. Da teimosia, da insistência, nasce o confronto. Do confronto com a doença, nasce o desafio de confrontá-la. E do desafio vai nascer justamente a esperança de você conseguir vencer. E essa é a genealogia da vida. Essa é a árvore genealógica da vida. E tudo começa com a dúvida também. Mas dessa vez é você quem está colocando. Você quem está falando para o véu. E se tiver um mundo depois de você? E se eu conseguir separar essas duas coisas? E você chega nesse momento da esperança, mas você não sabe o que fazer. Não existe bala de prata, não existe fórmula mágica. E nem remédio mágico também não existe, não.
Eu sei porque eu já tentei de tudo. E você chega nesse momento e você fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Bom, no meu entender, isso gira em torno de uma palavra chamada resistência. Você resistir. Que nasce da teimosia também. Você é teimoso, você não vai morrer. Você vai enfrentar essa doença, você vai enfrentar essa dúvida e esse pensamento. E resistir para o deprimido é uma coisa muito difícil, mas é possível. Hoje eu trabalho em Brasília, eu gerencio 14 projetos, sou servidor público. Resistir é possível. Então resista. Eu sou empreendedor social, criador de uma ONG em Brasília, que hoje atende mais de 100 mil pessoas e está em 4 capitais do país. Resistir é possível. Então, resista. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus gostos, eu tenho a minha casa. Eu estou vivo. Então, resistir é possível. Então, resista. Momento. É o tema desse TED. Momento, então, é aquela capacidade, como o João explicou, de tirar um corpo da inércia. E a inércia é a propriedade que um corpo tem de se manter em constância, se manter no mesmo estado. A depressão é uma inércia, porque a gente vai ficar no mesmo estado. É muito difícil a gente sair dessa inércia. Mas assim como a física ensina que vem um vetor por fora e te empurra e quebra essa inércia, da mesma forma é com essa doença. E o meu vetor, no caso, essa força que quebrou a minha inércia, pelo menos até agora, tem sido vocês. Sim, vocês. E quando eu digo vocês, é lógico que eu estou me referindo aos meus amigos e à minha família lá em Brasília, que foram essa força na minha inércia, capaz de empurrar e alterar a minha situação. Mas eu estou me referindo aos speakers que estão aqui também, que me empurraram para cima desse palco quando a minha mente estava me dizendo, eu não consigo fazer esse toque. E a vocês que estão assistindo isso aqui, e quem está no live stream, e todo mundo lá fora que também sofre de depressão, são vocês a força. Eu entendo que é difícil falar sobre depressão, porque é um tema que machuca. Você não quer ver a pessoa que você mais gosta, a pessoa que você ama sofrendo na sua frente, então você desconversa, varre para debaixo do tapete, finge que não existe, reza um terço e está tudo bem. Eu entendo que é difícil, porque a gente também não entende muito sobre depressão. A gente fala assim, que pergunta para um menino de 10 anos o que ele tem que fazer se ele pegar um resfriado e ele vai te falar, eu tenho que tomar uma canja de galinha e dormir, e eu vou ficar melhor. Agora pergunta para um adulto de 30 e poucos anos, 3 vezes a idade desse cara, o que ele faz com pensamento obsessivo, com rejeição, baixa autoestima, pouca autoconfiança, e ele não vai saber falar o que fazer. Então, existe uma dificuldade informacional, é difícil falar. Mas a gente pode reaprender a falar, porque o silêncio é que é letal. Então, eu queria dizer hoje, nesse TED, que a maioria das pessoas que, se tem alguém com depressão na família, são filhos, pais, mães, irmãos, irmãs. A pessoa que está sentada do teu lado, você não sabe, né, que usa essa máscara e finge que isso não acontece e varre para debaixo do tapete, às vezes até com medo da sociedade não entender. Então essas pessoas, elas não são impotentes. Vocês têm a maior potência que vocês imaginam. Se não fosse esse vetor na minha inércia, e esse vetor são vocês, o outro, o relacionamento, eu entendi que viver no mundo é você se relacionar com as pessoas, que você só compreende a sua unicidade quando você está em contraste com a pluralidade do outro, que você só se sente completo quando você está diante do incompleto do outro. Quando você se relaciona, você tem uma potência e uma força que não é desse mundo.
E essa potência, ela pode salvar vidas. E se não fosse essa potência, eu não estava falando aqui para vocês hoje. E eu não estou falando que eu não teria me inscrito, não. Estou falando que eu não estaria aqui hoje. Hoje a gente está sendo chamado a sair da inércia. A gente está sendo chamado a quebrar a nossa própria inércia. E eu estou indo além e convidando vocês a ajudar o outro a quebrar a inércia do outro. A ver a potência que vocês têm e o impacto que vocês têm na vida do outro. Porque só assim, só se a gente atuar juntos, se a gente compreender que todo mundo é imprescindível e que todo mundo precisa de todo mundo, é que a gente pode mudar as coisas como são. E como que as coisas são hoje? É como se o mundo te chamasse para correr uma maratona de 42 quilômetros. Isso é difícil, né? A gente sabe, a gente tem problema emocional, a gente tem problema familiar, a gente tem problema financeiro, é uma maratona. Mas e se você tivesse que correr essa maratona com a mochila de 42 quilos? Que é a depressão. O mundo hoje, ele vai ignorar isso. E ele vai provavelmente dizer, você não consegue chegar no final, quando ele devia estar dizendo, falta só mais 1 quilômetro, falta só mais um pouquinho. E quem vai dizer essas coisas são vocês, para as pessoas que estão do seu lado, que podem ter esse problema. Então eu queria convidar vocês a viver num mundo onde ter problema não tem problema. Que a gente aceite as imperfeições uns dos outros e que a gente entenda a completude que é viver no mundo a partir do momento que o outro existe. Então, por mim, pelas pessoas que têm depressão, pela minha tia Celisa, pelo meu amigo Pedro, pelo meu amigo Vitor, pelo meu primo Mauro, que se enforcou ano passado, e por todo mundo aqui, eu queria convidar vocês a sobreviver e a entender isso, que é ok ter problema e que tem espaço nesse mundo para cada um de nós, com cada singularidade que nós temos. Sobrevivam, resistam, porque vale a pena. É possível ver além desse véu. E eu estou aqui para provar isso. Que a ternura possa nos guiar. Obrigado.